Oi pessoal, boa noite. Bem-vindos a mais um vídeo do Enquete Geek. Primeiramente eu venho me desculpar porque eu não tenho lançado vídeos com tanta frequência por conta de trabalho, faculdade, curso e tudo mais. Espero que vocês entendam. E eu vou tentar realmente esse ano lançar alguns vídeos pelo menos uma vez por semana para que vocês possam acompanhar as curiosidades, a questão das análises, a questão também dos reviews de alguns animes também, alguns fatos interessantes sobre algumas obras. E hoje eu quis lançar esse vídeo para falar de uma obra de um autor que eu gosto muito, que é o autor de Orb, né? Que é o de um mangá que eu li. E eu vi recentemente uma mesma obra dele, só com uma temática diferente, né? Que é o Hyakuen, que em português está escrito A Corrida dos 100 Metros, que é uma obra, né, que fala sobre dois meninos, um chama Togashi, outro Komiya. E o Togashi ele sempre foi um rapaz muito bom nos esportes, né? Especificamente no atletismo, né? Ele teve muita aptidão, muita capacidade e facilidade realmente em correr mais rápido do que as outras pessoas ali do colégio, demonstrando uma produção no seu desenvolvimento ali, na sua evolução. E o Komiya, em comparação, era um garoto realmente que não tinha, realmente, ele era muito ruim nas atividades esportivas, no quesito em relação ao foco ao atletismo, né, que ele acabou adentrando. E ele corria muito devagar, perdia muito foco, ele é muito desajeitado, muito estabanado na hora de correr. E a obra vai realmente mostrando a relação deles, né? E o mais legal dessa obra é você ter esse paralelo com o esporte, mas também o autor ele tenta sempre implicar e demonstrar alguns conceitos, algumas ideias de filosóficas e como eu posso dizer, uma questão meio de autorreflexão sobre a questão da satisfação, a questão do desejo, a questão a própria a vontade de querer algo mais além do que realmente ele imagina que ele pode obter através do esporte, dessa atividade. E vai mostrando, né? Porque o Togashi ele vai treinando o Komiya, né? Porque ele vai acompanhando, vai treinando, vai instruindo ele, e ele vai melhorando aos poucos, né? E acaba que um se separa do outro, ele abandona o colégio. E a obra vai mostrando muito bem dois paralelos, né? Enquanto o Togashi ele estava tendo teve uma queda, né, na questão do seu trabalho, né, na sua atuação dentro dessa que eu posso dizer, nessa atividade física, né, desse esporte que ele leva como algo realmente profissional. O Komiya, em comparação, só evoluindo, crescendo e conquistando vitória atrás de vitória, conquistando prêmios atrás de prêmios, troféus e tudo mais. Só que o Komiya ele sempre teve essa questão dele querer fugir dessa realidade, fugir talvez dos pensamentos dele, talvez de negação, de tristeza, talvez pensamentos realmente de insatisfação, pensamentos de dualidade sobre o que ele deve ser, o que ele não deve ser, sobre ética, sobre questões sobre vida humana, natureza humana, sobre questões do que ele pode fazer, o que ele não pode fazer, o que o esporte é, o que não é para ele, o que faz ele fazer o que ele faz. Então é muito legal porque o Komiya ele teve essa ideia dele querer fugir dos olhares, das visões que a sociedade tenta implicar, tenta tratar ele, tenta demonstrar para ele. E ele viu a corrida como uma forma de escape, como uma forma de fuga, né? De trazer talvez todos aqueles sentimentos como se fossem sendo rasgados e sendo lançados para um lugar bem distante da vista dele ou do seu próprio interior, do seu coração, né? E talvez o atletismo seja um dos esportes que você, em um dado momento,
quando você está correndo ali, você não pensa mais em nada. O foco seu ali é você e talvez chegar ali ao seu destino. Mas em meio a esse processo, talvez você encontre talvez a satisfação, a alegria, a pura a vontade de estar feliz ali, estar alegre, em não competir com os outros, mas estar insatisfeito de, cara, só realmente correr uma corrida ali, algo que realmente traz uma paz para você, entendeu? Algo que gere algo que transborde isso em você, algo que mude a sua visão, mude o seu pensamento, mude o seu comportamento em relação à sua vida, como você realmente busca tratar, como você busca se comportar, como você busca ouvir, autoanalisar, ou você realmente muitas vezes pensar sobre realmente aquilo que de alguma forma está te afetando. Talvez o esporte ele seja isso, e o anime ele mostra muito isso, essas questões ali sobre ansiedade, sobre conflitos internos, sobre como a inveja, sobre como a decepção, a expectativa em algo que é irreal, e como que as dúvidas, os anseios vão realmente tomando o coração, a mente das pessoas ali, e como às vezes superar esses obstáculos é tão importante quanto ganhar algo, porque não se trata de estar lá. Às vezes você estando lá, aquilo ali é uma competição, mas eu acho que todo caminhar, todo processo, toda evolução, todo passo a passo que você dá não é uma conquista que você almeja, mas talvez é algo que você comece a entender, comece a se aprofundar de uma forma que seja visível. Talvez o seu coração comece a realmente estar alinhado com a ideia central de que, cara, primeira coisa, se divirta, se aproveite, desfrute do melhor ali. Não faça pelos outros, não queira criar como um ringue de competição, mas faça para que seja uma pura libertação, uma pura cura, uma cura interior sua, uma liberdade de ser quem você é. Talvez isso que às vezes as pessoas tenham buscado muito. Eu acho que esse anime ele tem mostrado muito disso, porque a nossa vida é como uma maratona, né? A gente vai caminhando, vai caindo, tendo tropeços, e a vida é essa. Talvez você encare algumas questões ali que gere dúvidas, gere anseio, gere pensamentos que são contrários, são aversos ao que você imagina, sobre ansiedade, sobre talvez egoísmo, sobre insatisfação, sobre desvalorização que você acredita que existe em você, sobre o apego a coisas para você se sentir aceito ou se sentir presente na sua vida, e talvez isso acabe colocando você dentro de um globo ou dentro de uma estrutura ali que vai te corroendo, vai te despedaçando, vai destruindo você. E eu gosto muito que esse autor ele trabalha essa vertente, como ele fez em Orbe, que posteriormente mais talvez eu faça um vídeo sobre ele. Eu acho que é muito importante como que a estrutura desse mundo funciona e como o anime ele demonstra isso em pequenos detalhes, entendeu?